Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala é a professora Alessandra e hoje nós vamos falar sobre os sinais de pontuação, matéria da língua portuguesa. Vamos começar? Afinal, o que são sinais de pontuação? São um conjunto de sinais gráficos utilizados para organizar a escrita do texto. Eles representam, através da nossa fala, as pausas e entonações da nossa voz. Os sinais de pontuação reproduzem, por meio da nossa escrita, nossas emoções, intenções e anseios. Vocês viram que quando eu li o texto, logo no começo, nós temos uma pergunta marcada graficamente pelo sinal de interrogação. O que são sinais de pontuação? A entonação, o modo que eu disse a frase, sinalizou que haveria uma pergunta, porque existe a marcação gráfica do sinal de interrogação no final dessa frase. No texto, nós temos as vírgulas que marcam pequenas pausas durante a leitura e nós temos também pontos finais, que sinalizam uma pausa maior durante a nossa leitura. Vou falar do ponto final. Ele serve para indicar o fim de uma frase. Olha o exemplo que eu deixei para vocês. A estrela brilha no céu. Ponto final. O ponto de exclamação é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria e advertência. Vejam o exemplo que eu deixei para vocês. Que belos sapatos! Ou seja, a frase exclamativa, quando eu vou ler essa frase, eu preciso indicar através da minha voz, através da entonação da minha voz, se é admiração, espanto, alegria ou advertência que essa frase significa. Vai depender do contexto, mas sempre nós temos que fazer uma entonação de voz exclamativa, mais emocional. O ponto de interrogação, nós já falamos sobre ele, serve para fazer uma pergunta. Olha o exemplo que eu coloquei. Qual é o seu nome? Olha a entonação. Sempre que nós temos a marca gráfica, o sinal gráfico da interrogação, o final da frase ele tem que soar como pergunta. A vírgula indica uma pequena pausa na frase, usada também em datas, endereços e enumerações. O exemplo que eu deixei para vocês é de uma enumeração. É quando eu falo vários itens da mesma coisa, do mesmo grupo semântico. No caso aqui, eu utilizei frutas. Olhem a frase. Mamãe comprou muitas frutas, : laranja, vírgula, maçã, vírgula, mamão e uva, ponto final. O ponto e vírgula, ele já indica uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim da frase. Olhem o exemplo. Mariane foi ao parque, Ricardo ao cinema. Os dois pontos são utilizados para indicar uma enumeração, ou seja, que logo após os dois pontos vai iniciar uma enumeração. Vejam um exemplo da frase que eu deixei para vocês. Hoje eu trouxe no meu estojo : lápis, vírgula, borracha e apontador, ponto final. Os dois pontos também são utilizados na representação de diálogos. É usado antes do travessão. Os companheiros : e travessão sempre estão presentes em textos em que existem personagens falando, né? Personagens falando no texto. Olhem o exemplo da frase que eu deixei para vocês. Depois de muito pensar, vírgula, ele disse : travessão, a viagem será longa. Esse a viagem será longa é a fala de um personagem. O travessão, já falei também um pouquinho sobre ele indica a fala de alguém em um diálogo após os dois pontos. Ou seja, em textos onde existem diálogos, sempre tem a presença dos dois pontos e do travessão. Os dois pontos indicam que o personagem vai falar. O travessão já marca graficamente que o personagem está falando. Olha o exemplo. Depois de muito pensar, vírgula, ele disse :
Travessão. A viagem será longa. A frase "a viagem será longa" é de um dos personagens do texto. As aspas indicam a cópia de um texto ou uma frase ou o que alguém pensa ou fala. A secretária avisou, : Entre aspas está o pensamento ou a fala da secretária. Matrículas reabertas a partir de hoje. As aspas também estão presentes em textos jornalísticos, que indica geralmente a fala de outra pessoa no texto. As reticências, também conhecidas como os 3 pontinhos, são utilizadas para indicar uma interrupção do pensamento. Olhem um exemplo. Eu preciso ir à escola, mas... Ou seja, as reticências ou os 3 pontinhos indicam que o pensamento ou a fala ou a ação ainda não foi concluída totalmente. Já os parênteses são utilizados no meio da frase para dar uma explicação. Vejam a frase: Ana, aquela menina que mora na fazenda, convidou-me para brincar. A frase que está entre os parênteses, aquela menina que mora na fazenda, explica sobre quem é Ana. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima, abraços e tchau!